Olá, estamos começando mais uma edição do Milênio Notícias de hoje, dia 20 de janeiro de 2015, uma terça-feira. Veja os destaques desta edição. Abrir uma empresa poderá ficar mais fácil. Como conviver com a fibrose cística? E mais, o calor e a proliferação dos insetos. Apagão atinge 8 estados. E ainda, o lixo jogado nas ruas. É só um instante e voltamos. Boa tarde. Abrir uma empresa no Paraná poderá ficar mais fácil. É o que promete a Rede Sim. A Junta Comercial do Paraná é a responsável pelo sistema da Rede de Simplificação do Registro Empresarial, a Rede Sim, que integra todas as informações necessárias para a abertura de uma empresa, com dados de interesse dos órgãos responsáveis pelo registro e licenciamento. A ideia é expandir o programa para todo o estado. O objetivo do governo do Paraná é de simplificar e desburocratizar a abertura de empresas no estado. Para isso, a Junta Comercial torna-se a porta única de entrada de dados para o registro empresarial, que depois vão ser compartilhados com a Receita Federal, com a Receita do Estado. O processo é simples e rápido. Basta entrar no site www.juntacomercial.pr.gov.br e clicar em Empresa Fácil, no canto direito da tela, e seguir os passos. O portal é autoexplicativo e ainda permite o acompanhamento da solicitação. Antes, os processos de abertura de empresas demoravam até 3 meses para serem concluídos, porque o empresário precisava se dirigir a todos os órgãos de registro e fiscalização para solicitar a licença do empreendimento. O programa também vai facilitar o serviço dos contadores. A expectativa é muito grande de um novo ambiente melhor para o novo empresário do estado do Paraná, principalmente na capital. Para quem já abriu uma empresa, sabe muito bem da burocracia existente. E para quem está pensando em viajar, deve ficar atento com as bagagens nos aeroportos. É mala para todo lado. Bolsas, tickets. Esta família vai passar uma temporada de 20 dias nos Estados Unidos. E para evitar dor de cabeça, cuidado redobrado com a bagagem. Em primeiro lugar, eu amarro uma fita. Com isso, ajuda a identificar qual é a minha mala, ainda mais porque é preta, né? Eu também tenho essa identificação, que além disso é o seguro, né? O número do seguro da mala. Os aeroportos do Brasil, no final do ano passado, registraram um movimento 7% maior se comparado com o mesmo período do ano passado. 20 milhões de pessoas embarcaram. A previsão é que janeiro conserve esse número. Mas nem sempre quem embarca chega satisfeito ao destino. Juliana já teve 5 experiências bem desagradáveis com bagagens violadas ou extraviadas. Para a advogada, indenização nenhuma recompensa as perdas. O aborrecimento de você ter que ligar, procurar, ir atrás. Eu fui diversas vezes em aeroporto, de madrugada, porque tem determinadas companhias que só funcionam madrugada. O desgaste que você tem, não há recompensa ou reparação material que supra. Se a empresa não solucionar, a gente aconselha que o consumidor faça um boletim de ocorrência, né, se for caso de furto, extravio e tudo mais, aí para ele ficar resguardado. E se for em caso de aeroportos, tem os juizados especiais que estão inseridos dentro dos aeroportos para solucionar esse problema de uma forma mais rápida possível. Outro problema rotineiro é a demora no embarque, e o consumidor deve ficar atento. Se o atraso for de 1 hora, a companhia tem que fornecer ao passageiro comunicação com a família. Caso o atraso seja de 2 horas, o consumidor passa a ter direito também à alimentação. Se o voo atrasar mais de 3 horas, a empresa aérea deve providenciar a hospedagem do cliente. A partir do momento que ele detectar que existe uma má prestação de serviço por parte da empresa de transporte aéreo, terrestre, que ele reivindique, que ele brigue, que ele notifique, que ele entre em contato com os PROCONs, que ele faça uma reclamação na ANAC, que ele faça reclamação no Poder Judiciário, para que a gente tente aí, né, munido sempre de todos os documentos, resolver o problema e evitá-lo futuramente. Confira sempre o número do ticket, pois acontecem muitos enganos com as bagagens idênticas. 4 suspeitos de roubar um caixa eletrônico em São Paulo morreram em um tiroteio com a polícia. Essas e outras notícias você vê agora no Giro pelo Brasil.
A quadrilha usou 2 ônibus para bloquear a avenida em frente ao banco no início da manhã. Vizinhos chamaram a polícia, que foi recebida a tiros. Os PMs revidaram e balearam 4 suspeitos que morreram no local. Um 5º homem morreu atropelado. Parte da quadrilha conseguiu fugir. O menino Azaf William Costa, de Ibrahim, de 9 anos, levou um tiro na cabeça enquanto brincava no SESI de Honório Gurgel, subúrbio do Rio de Janeiro. O caso aconteceu ontem. Ele está internado em estado grave. Em 3 dias vai ser operado para a retirada da bala. Um dia antes, Larissa de Carvalho, de 4 anos, também foi vítima de bala perdida. Ela saía com a família de um restaurante em Bangu, zona oeste do Rio. Foi levada para o hospital, mas teve morte cerebral. Já está valendo a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que aumenta a carga horária de aulas práticas para quem vai tirar habilitação para moto e carro. Os candidatos a motorista terão que fazer 25 horas, 5 delas à noite. O número de aulas para motociclista passou de 15 para 20, 4 delas no período noturno. A mudança pode representar um aumento de até R$ 600 no custo da habilitação. Estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado SISU. São mais de 205 mil vagas em 128 instituições públicas de ensino superior. 40% das vagas são destinadas a estudantes de escola pública. Podem concorrer os candidatos que prestaram o Enem em 2014 e não zeraram a redação. O prazo para se inscrever termina até a meia-noite do dia 22. O resultado sai no dia 26 de janeiro. Igrejas brasileiras estão entre os incêndios no oeste da África. Nos protestos contra o jornal francês Charlie Hebdo, veja agora as notícias pelo mundo. A sede da Igreja Presbiteriana Viva no Brasil confirmou a destruição de pelo menos 2 prédios e informou que os 30 pastores da denominação não ficaram feridos. Os manifestantes se voltaram contra alvos que representam o Ocidente, depois da publicação da caricatura do profeta Maomé no jornal francês Charlie Hebdo. Pelo menos 5 pessoas morreram e 128 ficaram feridas. Em Grozny, capital da Chechênia, na Rússia, região de maioria muçulmana, também houve manifestação contra as charges do jornal francês. Milhares de pessoas se reuniram em frente à Mesquita Coração. O movimento foi pacífico. Ao lado do presidente de Gana, John Mahama, a chanceler alemã Angela Merkel pediu à União Europeia ajuda financeira para a Nigéria combater os extremistas do Boko Haram. O grupo radical islâmico é responsável por uma série de atentados no leste da Nigéria. Na última semana, mais de 150 pessoas morreram e 2 cidades foram destruídas. Pelo menos 6 militares do Irã e 6 integrantes do Hezbollah morreram em um ataque aéreo de Israel na parte síria das colinas de Golã. O Irã confirmou a morte de um general. Israel ocupa há 48 anos as colinas, oficialmente território sírio. Veja as principais notícias que ganharam destaques nos jornais de nossas cidades. Estes são os destaques do jornal O Iguaçu. Operações especiais garantem a segurança da população e Prefeitura coloca nova tubulação na rua Frei Rogério. Estes são os destaques do jornal O Comércio. FreeCesp, abandono pode acabar. E, durante blitz, suspeitos são presos com drogas. Daqui a pouco, previsão do tempo e ainda fibrose cística, como conviver e mais. Veja como se livrar do pernilongo. É só um instante e já voltamos. E veja agora a previsão do tempo para hoje e também o nível do rio Iguaçu. De acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 29 e a mínima poderá atingir os 17 graus. Para quarta-feira, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima poderá atingir os 17 graus. Para quinta-feira, a provável temperatura máxima prevista será de 25 e a mínima poderá atingir os 16 graus. Nível do Rio Iguaçu, 2,93 metros. Você sabe o que é a fibrose cística? Verônica tem 28 anos e aos 23 foi diagnosticada com fibrose cística.
Por conta da doença, ela teve de retirar partes do pulmão, da vesícula e do pâncreas. O problema a incentivou a ajudar outras pessoas. Eu tinha tido um sonho no hospital, que eu tinha fundado um grupo para ajudar pessoas com problemas respiratórios. E um mês depois eu descobri que eu tinha fibrose cística. E aí eu peguei esse sonho, o projeto que eu tinha começado, a situação nova, percebi que tudo que eu tinha tido a vida inteira era por falta de diagnóstico, de tratamento adequado. E aí iniciou o Instituto Unidos pela Vida. Entre os principais sintomas estão pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade para ganhar peso ou estatura, diarreia, pólipos nasais e suor mais salgado que o normal. Os pais da pequena Maria Alice descobriram a doença ainda na maternidade com o teste do pezinho, mas a confirmação só veio após o 3º exame, o de suor. E o tratamento iniciou já no 1º mês de vida. Ela faz inalações diárias e fisioterapia respiratória para que a gente consiga eliminar a secreção do pulmão, que é mais espessa. E ela também faz reposição de enzimas pancreáticas em todas as refeições, porque o pâncreas dela não consegue absorver gordura normalmente. Este médico geneticista explica as chances de ter a doença e como conviver com ela. É uma doença da célula, né, onde tem célula que secreta alguma substância, há o problema. E isso acontece em vários lugares do corpo, especialmente nos pulmões e no pâncreas. Como é uma doença crônica, há uma tendência natural de você, de vez em quando, baixar a guarda e não querer fazer tudo o que precisa fazer todos os dias da vida. Essas pessoas têm que incorporar algumas atitudes no seu dia a dia e entender que isto faz parte da rotina da pessoa. A fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, é uma doença genética hereditária, autossomática e recessiva, ou seja, passa de pai para filho. Sua principal característica é o acúmulo de secreção mais densa e pegajosa nos pulmões, no trato digestivo e em outras áreas do corpo. Com o calor e a umidade natural, o aumento é a incidência de insetos, principalmente o pernilongo. Caio tem na pele as marcas das picadas de pernilongo. Alérgico desde a infância, usa repelente todas as noites e ainda assim não escapa dos ataques. Neste período do ano, mesmo de férias, não tem descanso. Eu passo antes de deitar, porque senão não consigo dormir. Me incomoda muito, coça muito e eu não consigo dormir. Esta dermatologista alerta: as picadas podem, de fato, resultar em inflamações sérias. Ela pode ter uma alergia à picada, então ela não vai ter o sintoma apenas no lugar que o inseto pica, ela vai ter uma erupção cutânea, então ela vai ter várias lesões, às vezes até milhares de lesões, que coçam demais, incomodam muito e podem, inclusive, se tornar uma infecção no local. A especialista defende a prevenção para evitar as picadas. Roupa adequada, calça comprida, para evitar que você tenha mais áreas de picada. Ter a preocupação de, no horário de tarde, que é o horário principal que os insetos buscam as casas, fechar a janela, usar tela, usar cortinado para dormir, usar repelente. Todas essas medidas vão diminuir a quantidade de insetos no local e a quantidade de acesso dos insetos à sua pele. O homem, principal vítima de males provocados por picadas de insetos, também contribui para a disseminação de mosquitos, baratas e outras pragas. Quando deposita lixo em local inadequado ou mesmo se exime de responsabilidade no ambiente doméstico, facilita a reprodução de vetores de doenças como leishmaniose, hepatite e dengue. Em Minas, a maior incidência é de dengue. Em 2014, foram confirmados quase 48 mil casos da doença. 47 pessoas morreram. Esta bióloga alerta que os insetos se alimentam de resíduos orgânicos. Em ambientes propícios com sujeira, calor e umidade, se reproduzem mais rápido. Assim, ampliam o grau de infestação e, consequentemente, o risco de contaminação. O lixo funciona como atrativo alimentar. É muito importante a gente descartar no dia adequado, no recipiente adequado, longe, por exemplo, do solo, numa lixeira, né? É importante a gente observar essas características para que a gente não deixe esse resíduo alimentar ser um atrativo para o imóvel. Veja a nossa dica de como se livrar desses insetos.
Um jeito fácil de eliminar uma infestação de pernilongos é com uma armadilha barata e caseira. Encontre uma lata ou um pote usado e encha-o com vinagre cítrico de maçã. Pernilongos se sentem extremamente atraídos pelo cheiro do vinagre. Após encher a lata ou pote, feche a tampa e faça pequenos buracos com uma unha ou prego. Deixe o pote no espaço que pernilongos costumam habitar, provavelmente sua cozinha ou área de alimentação. Você pode fazer diversos potes assim, para deixar em múltiplos lugares se for necessário. Pernilongos são pequenos e extremamente chatos, e mesmo que sejam completamente inofensivos, é desagradável vê-los pela casa. Por sorte, é muito fácil eliminar estas criaturas, e há inúmeras coisas que você pode fazer para impedi-los de retornar. A seguir, o apagão deixa 8 estados sem energia e ainda os indicadores econômicos para esta terça-feira. Estão abertas inscrições para o curso gratuito de auxiliar administrativo, que será realizado em Malé. A idade mínima para participar é de 16 anos. Os alunos devem ter cursado ou estar cursando o primeiro ano do ensino médio. As inscrições devem ser realizadas no CRAS até o dia 12 de fevereiro. Apagão atinge 8 estados e o Distrito Federal. A ordem para o desligamento partiu do Operador Nacional do Sistema, a ONS. A luz acabou por volta das 3 da tarde em São Paulo. O metrô passou a circular com velocidade reduzida e logo depois as estações Luz e República ficaram às escuras. Os passageiros de uma das composições não aguentaram o calor e preferiram andar pelos trilhos até a estação mais próxima. O problema se repetiu em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, a usina nuclear de Angra foi desligada por medida de segurança. Em Goiânia, a queda de energia aconteceu nos bairros da região sul, onde semáforos apagaram e deixaram o trânsito tumultuado em algumas avenidas. Em todos os casos, as distribuidoras informaram que foram orientadas pelo Operador Nacional do Sistema, órgão do governo federal, a reduzir o fornecimento, preservando as áreas que ficam perto dos hospitais. Apagão ou desligamento, tanto faz. O fato é que a falta de energia traz prejuízos e muitos transtornos. Veja agora os indicadores econômicos para esta terça-feira. O dólar comercial cotado em 2,65 para compra e venda. O dólar turismo cotado em 2,59 para compra e 2,74 para venda. O euro está cotado em 3,07 para compra e venda. A seguir, como andam as obras da Catedral Sagrado Coração de Jesus em União da Vitória e o lixo jogado nas ruas. Voltamos já. Confira como andam as obras da Catedral Sagrado Coração de Jesus em União da Vitória. A reforma da Catedral do Sagrado Coração de Jesus em União da Vitória ainda não foi concluída. Os reparos na infraestrutura foram iniciados em março de 2012. Nós temos aqui várias coisas, muitas coisas a serem feitas ainda, e uma delas é a questão do projeto dos bombeiros, o projeto de segurança, no qual está protocolado já no Corpo de Bombeiros, e a gente depende da aprovação deles para dar seguimento ainda à parte de luz de emergência e mais algumas coisas de parte elétrica também. As doações que já foram realizadas vêm sustentando a reforma até agora. O espaço físico da igreja também foi dinamizado a fim de aproveitar melhor o ambiente. A gente encontrou uma maneira da qual aumentamos um pouco o presbitério e tiramos um espaço que não era ocupado. Um espaço ocioso, exatamente, que não era ali ocupado, só tinha a passagem das portas. Vai continuar a passagem das portas para as capelas laterais normalmente, porém ainda ganhamos esse espaço para o presbitério. Segundo o Padre Ivo, apesar da aparência bem conservada, os vitrais da igreja, que são símbolos de religiosidade, ainda precisam ser reformados. Nós temos os vitrais a fazer também.
Então os nossos vitrais, tem gente que olha, mas tá beleza, para que reformar vitral, padre? Claro, temos alguns quebrados, aqueles que não estão quebrados, eles estão abalando. Então esse material que segura o vidro, ele é chumbo. E o chumbo, com tanto tempo, assando o tempo mesmo, sol, chuva, vento, tudo mais, ele vai dilatando. Então, muitos estão abaulando. O que vai acabar acontecendo aí e não muito tempo, em pouco tempo, vai começar a cair. E a gente não pode perder esses vitrais. Esses vitrais são históricos, dos quais a gente precisa conservar. A obra ainda não tem previsão para terminar, pois o andamento depende de doações, mas o pároco tem fé que a missa de Natal desse ano possa ser realizada na igreja totalmente reformada. Você também pode ajudar a concretizar esta grande obra. Faça sua doação diretamente na Secretaria Paroquial ou através das contas que aparecem no seu vídeo. O lixo jogado nas ruas não polui apenas os rios das cidades. Além de entupir galerias e canais, piora a situação das enchentes em épocas de chuvas. A pavimentação do solo é um dos causadores desses transtornos. O concreto impede que a água das chuvas infiltre no solo e alimente o lençol freático, que é uma espécie de rio subterrâneo que retém a água pluvial e libera essa umidade em um processo lento e contínuo. Um dos maiores responsáveis pelos alagamentos nas cidades é o lixo, então cabe à população fazer a sua parte. É a hora que o povo brasileiro, nós aqui do Brasil, não vamos falar do resto do mundo, se conscientizarmos que nós temos que cuidar do nosso lixo, mesmo que nós corte uma grama, não jogar ali na rua no montinho, que vai o vento, uma chuva leva o bueiro, botar dentro de um saco plástico, amarrar bem, mas nós somos os responsáveis. Então quem está entupindo as bocas de lobo, quem está fazendo sujeira na cidade somos nós, não é o poder público e não é os bichos, porque os bichos não estão trazendo sujeira. Nós mesmos estamos fazendo os problemas para nós mesmos, e sem contar tudo que vai para o Rio Iguaçu, que volta e meia, eles fazem uma vez por ano, o pessoal da universidade fazem limpeza. Só que não adianta nós falar isso, nós temos nossos filhos, então nós temos que pensar, você tem filhos novos, eu tenho, depois os nossos filhos vão ter filho, amanhã depois vão estar num país, o que está acontecendo hoje no mundo? Faltando água, porque estão desmatando, sujeira, está entupindo tudo. Quem que está jogando? Somos nós. Então nós temos que cuidar. E Porto União, como nós sabemos que o povo está deixando uma cidade bonita, tenho certeza que Porto União não vai longe, vai ser o número 1 em questão de sujeira nas ruas do Brasil. Portanto, seja consciente, jogue o lixo no lixo e contribua para uma cidade mais limpa e saudável. E nós vamos ficando por aqui. Para você, uma boa tarde, lembrando que às 19 horas tem a segunda edição do Milênio Notícias. Até lá!